Pronto, já estamos ao vivo. Beleza. Vamos esperar 5 minutinhos para a gente ver o pessoal chegando. Galera, boa noite que estiver chegando aí. Vai comentando aí para a gente saber que já está tudo certo. Vamos esperar mais 5 minutinhos para a galera começar a chegar na sala. Boa noite, Fábio. O pessoal está começando a entrar aí. Boa noite, Isabelle, Felipe, Luane. Vamos começar daqui a pouquinho. Boa noite, pessoal que está entrando. Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Todo mundo que está acompanhando a gente pelo Facebook. Como é que estão vocês? Espero que tudo nos conformes, apesar dessa situação complicada. Hoje a gente está aqui numa palestra com o Matheus Padilha, que é professor geofísico da Faculdade do Noroeste de Minas. E a gente também está tendo a participação do SEG da UERJ, e o Lucas está representando aqui. E vou passar a palavra um pouquinho para cada um, para que eles se apresentem e a gente já começa nosso bate-papo. Boa noite. Como o nosso amigo Rodrigo comentou, eu sou professor da FINOM, meu nome é Matheus Perim Padilha. Eu venho, pelo sotaque, vocês já viram que eu venho do Rio Grande do Sul, né? Então, a minha formação foi na Federal do Rio Grande do Sul, né, na Unipampa. Tenho pós-graduação na Ibero-Americana, né, tanto na Espanha como em Porto Rico, na área de contaminantes de solos. E atualmente sou professor da faculdade FINOM, no Oeste de Minas aqui. Eu moro em Paracatu, tá, galera? Para quem não sabe, a cidade fica próxima de Brasília, tá? Entre Brasília e BH, né? E é isso aí. Também a gente vai falar um pouquinho em relação à empresa, né? O que a gente vai fazer quando o que a gente faz depois que sai da faculdade, né? A gente vai trocar essa ideia aí. Passo a bola para o Lucas. Alô? Estou escutando o áudio de vocês, não está saindo, não.
Mas, de qualquer forma... Lucas, consegue ouvir? Eu acho que o microfone está mutado. Deixa eu desmutar aqui. Ah, não. Consegue ouvir a gente, Lucas? Peraí. Lucas? Oi, consegue me ouvir? Ah, foi. É porque eu tô com dois contatos, um para a câmera e um para o áudio. Isso. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora foi. Foi? Ótimo, então. Boa noite a todos. Quero agradecer pelo convite do pessoal da SEG Rural Geophysics por ir fazer essa parceria conosco com a UERJ. Bom, sou o vice-presidente do capítulo, estou representando aqui hoje eles. E quero agradecer também ao professor por aceitar o convite da instituição para poder participar com a gente aqui dessa live de hoje. Eu que agradeço o convite de vocês, é bem legal, é bem importante isso, porque era uma das coisas que faltava para mim, era esse contato depois da faculdade, né? O que fazer depois da faculdade? Faltou isso muito para mim e espero que a gente abra o caminho de muita gente que está assistindo a gente. Quero dizer também que qualquer pergunta, gente, pode botar aí nos comentários que a gente vai fazer um compilado aqui para juntar e mandar para o professor responder. Manda aí que a gente vai respondendo aí na íntegra. Internet deu uma falhada aqui. Consegui voltar, mas de volta. Bom, eu não vi, desculpa, eu não vi a apresentação de vocês, mas todo mundo se apresentou certinho? Tudo tranquilo, tudo beleza. Pessoal, entrar aí, acho que dá para a gente começar. Eu vou, enquanto isso, eu vou passar o vídeo, vou tentar passar o vídeo lá do Congresso Internacional de Geofísica, e nisso tem um minutinho, de repente mais pessoas consigam entrar mais também. Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês. O meu navegador travou aqui. Eu não vou conseguir, tá travado aqui, mas no final a gente passa, então vamos seguindo. Galera do Facebook, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida para o Matheus, pode colocar aí nos comentários que a gente vai ler aqui e repassa para ele. Bom, primeira pergunta é para você contar um pouquinho de como é que foi a sua formação, porque você escolheu a geofísica e por aí. Vamos lá, então. Quando, em 2000, vou contar uma historinha, a gente vai batendo um papo, talvez o pessoal vai se identificando aí. Quando eu saí do ensino médio, o meu sonho era ser engenheiro mecânico e desenhar aviões. Eu sou apaixonado por aviões, cara, eu adoro avião. E fiz vestibular, passei para a segunda fase, depois na segunda fase eu não consegui passar e tal, e aí fiquei um pouquinho meio frustrado. E aí estudei pra cacete, até conseguir passar depois, mas aí a gente entrou numa era que era 2008, 2009, e eu lembro que eu sentava com o meu pai e com a minha mãe pra gente assistir televisão, cara, e falava 24 horas do pré-sal, cara, 24 horas, porque foi bem naquele boom do pré-sal, porque não sei o que, 2008 ali, acho que foi 2008, 2007, não sei, enfim, foi bem nessa época. E eu falei assim, gente, como é que esses caras descobriram um negócio a tantos quilômetros de profundidade? Aí que eu fui pesquisar e descobri a geofísica. Falei, cara, é isso que eu quero. Aí procurei próximos de casa, cursos próximos de casa e acabei passando, entrando. E hoje eu estou nesse ramo e não troco por nada, cara. É muito legal, uma satisfação para mim. E aí você chegou lá na geofísica, aí influenciada pelas notícias.
Exato, daí eu finalizei o curso, né? Na verdade, eu até antecipei um tiquinho o curso, porque fui pagando mais crédito do que era, né? Aí acabei antecipando um pouco o curso de geofísica e aí morei um pouco um prazo fora para vir poder voltar e me formar fora do país, né? Com a minha turma, né? Então acabei formando com a minha turma e depois passei, logo depois passei no mestrado na seleção da UF. Aí eu fui para Fluminense fazer mestrado e aí depois eu desviei um pouco o mestrado e fui para a área de contaminação de solos, que eu acho que para mim aqui era o que estava mais compensando, mais valendo a pena. Interessante. E nesse meio aí, que você já está trabalhando há quanto tempo na geofísica, mais ou menos? Depois que eu formei, até é uma brincadeira com meus alunos, né? Eles chegam para mim assim e falam, porque o meu apelido é Perim, tá? Às vezes o pessoal me chama de Matheus, eu fico olhando assim, quem que é Matheus, cara? Quando o meu apelido é Perim, todo mundo me chama de Perim, né? Aí o pessoal chega para mim e fala assim, Perim, vem cá, você trabalha também ou só dá aula? Cara, eu fico muito grilado com isso. Mas eu montei uma empresa, depois vou contar a história para o pessoal aqui, uma história bem legal. Eu montei a empresa, trabalho com a geofísica e, ao mesmo tempo, eu dou aula na instituição. Tenho outros projetos por fora também, mas tudo com viés voltado sempre para a geofísica. E nesse tempo todo de geofísica, assim, quais foram as brincadeiras que você escuta de geólogo, engenheiro, as piadas, ou então até mesmo das pessoas que não entendiam muito bem o que é? Não, existe uma brincadeira, eu acho que é uma brincadeira muito saudável entre o geólogo e o geofísico, e eu adoro, sabe? E sempre tem, né? Por exemplo, o geofísico não consegue assinar, precisa do geólogo, né? Aí a gente fica brincando assim, bom, onde o seu martelo não vai, a gente vai. Fica essa brincadeira para lá e para cá, mas é tudo saudável, é tudo legal. Mas existe uma outra brincadeira, cara, que para mim era insuportável, porque quando eu vim aqui para o interior, quando eu cheguei aqui no interior, eu falava assim, poxa, eu sou geofísico. Aí o pessoal, nossa, que legal. Principalmente o pessoal assim que eu ia atender mais na roça, assim, eles perguntavam, nossa, que legal, que bacana. Eu tenho uma prima que ela trabalha no estado, ela também como professora, né? Geofísico, né? Sim, fica falando das capital dos países lá, não. Eu perguntava assim, qual é a capital do Acre para mim. Gente, mas eu sou geofísico. Eu não estudei geografia, né? Tem essa brincadeira, mas tudo bem, é tudo normal. É muito complicado. Várias pessoas já perguntaram para mim, você faz o que? Geologia? É o que? Biologia? É geografia? É parecido? O senso comum não entende muito bem o conceito das geociências, no geral. Hoje mudou muito aqui, sabe? Até no decorrer aqui a gente vai trocando ideia e mudou muita coisa, porque a gente fez um trabalho aqui junto com os alunos também, nós fizemos um trabalho na comunidade em relação à percepção, sabe? Hoje mudou muito, hoje a gente tem um respeito assim muito maior do que muitos lugares, entendeu? Então o que acontece? Até era aquilo que a gente estava conversando mais cedo. Hoje, por exemplo, um cara não arrisca aqui na região, grande parte de Minas Gerais, por exemplo, não arrisca perfurar, seja lá quem for, cara. Seja, sei lá, um tiozinho ali que tem uma rocinha pequena, ele precisa de água para colocar para os boizinhos para ele lá, ele não fura sem ter um laudo geofísico. Porque o que acontece? Qual foi o trabalho que nós falávamos aqui, que a gente trabalhou com eles? Era o seguinte, eu perguntava para eles assim, vem cá, quando você vai no médico, o que o médico pergunta para você? Qual é a primeira coisa que ele faz? O
que ele pergunta? Ele pergunta assim, cadê os exames? Ah, eu preciso do exame. Né? Antigamente o médico olhava, falava para os mais velhos, né? Olhava para os mais velhos e dizia assim, vem cá, você está com a virose, né? Qualquer coisa aí, paracetamol, sei lá, magnopirol, antigamente era magnopirol, né? Tomava um remédio assim, pronto. Hoje não, hoje o médico não fala nada sem um exame. Então eu pegava desse pressuposto e falava para o pessoal, olha, é parecido, entendeu? O exame, para você fazer uma perfuração ou para você fazer qualquer outra coisa na sua área, você precisa de um exame. Quem dá esse exame, quem é o laboratório que faz esse exame é o geofísico, o geólogo, entendeu? Então as pessoas hoje, inclusive quem perfura aqui na região, se for pegar aí Cristalina, Brasília, BH, Patos de Minas, João Pinheiro, Unai, toda essa região aqui, o pessoal, primeira coisa que vai fazer, quem perfura, né, a primeira coisa que vai fazer é, olha, para nós fazer a perfuração aqui, a gente precisa de um laudo, tá? Esse laudo quem emite é fulano de tal, entendeu? Então eles também não se arriscam. Por quê? Porque para perfurar hoje, né, fazer a perfuração hoje, se não der água, por exemplo, é 50% do valor. Então, para eles também não é agradável. Sabe? Então, a gente foi trabalhando isso, a gente foi brincando com isso, né, com essa forma, e hoje a pessoa mudou a mentalidade, sabe? Então, a gente consegue alcançar, assim, bastante coisa em relação à geofísica, porque a gente fez um trabalho pelo menos, você perguntou de quanto tempo eu trabalho com geofísica, pelo menos uns 5 anos. Quando eu vim para cá, eu comecei a dar aula, já fazem pelo menos 5 anos. Desde aquela época a gente começou a trabalhar com isso. E isso é muito interessante, esse trabalho que você fez, né, de conquista de respeito, as pessoas entenderem o seu trabalho, porque eu vejo o relato de muita gente que já está no mercado, principalmente na questão, né, que trabalha com licenciamento e tudo mais, das pessoas não verem valor. Vai ser um cara só para assinar, vai ser um cara só para... entendeu? Aí ele fica querendo diminuir. Isso é que eu escuto, né, dos profissionais que já são formados. Então, é interessante. Então, de repente, isso fica aqui minha sugestão para depois, de repente, você fazer um estudo de caso desse seu trabalho que você fez para, quem sabe, distribuir pelo Brasil e começar a valorizar, para as pessoas valorizarem mais o trabalho dos geocientistas no geral. Porque assim, o que acontece? Quando eu comecei a trazer soluções para o pessoal aqui relacionado à economia, o pessoal começou a ficar doido. Gente, peraí. Depois vou dizer um exemplo aqui. A gente abriu uma mineração lá em Barreiras, tá, para a Brita. O cara precisava saber quanto de decap ia ter, tá? Bom, a maioria deve saber o que é decap, mas relacionado à engenharia de minas, que eu também dou aula aqui, o solo que a gente tira para chegar até a rocha, no caso que era a brita lá para ele, né, até chegar na rocha sã e aí começar a fazer o processo. Ele queria saber porque, dependendo do decap, iria inviabilizar o projeto dele, né? E o cara, no começo, ele não sonhava que existia geofísica. O cara, ele é um minerador grande, tá? Ele trabalha com minério de areia em Barreiras, tá? Mineração 2000 é o nome da mineração lá, e ele não tinha esse conhecimento, e ele estava entrando na área de brita para fazer o casal, né, areia e brita para vender. E o cara simplesmente chegou lá e pegou um maquinário, achou que tinha um maciço grande, começou a explorar, era, 2, 3 matacão, entendeu? Então o investimento do cara arrebentou ele no meio. 2 anos depois, um aluno meu que foi para lá perguntar de trabalho e coisa, né? Acabou falando da geofísica e ele me ligou e a gente foi para lá, a gente fez um mapeamento regional e encontramos um maciço para ele. Hoje o cara tá, isso já faz 2 anos, 3 anos. Hoje ele simplesmente não faz absolutamente nada sem uma geofísica, nada. Chega a ser até esquisito, porque às vezes ele precisa construir um pavilhão lá, alguma coisa, não, liga lá para o professor tem que dizer.
para saber se a gente está em cima da rocha ou não, porque ele não quer perder. Então, assim, essas coisas a gente vai trabalhando. E quando você mexe no financeiro das pessoas, os caras ficam doidos, cara. Os caras ficam doidos. Falou em dinheiro move as coisas, então falou em economia, o pessoal deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Lembrando, o pessoal do Facebook, se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar aí, que a gente pergunta para o professor Matheus. E assim, nesse tempo todo de trabalho, você lida tanto com geólogos e geofísicos, né? Como é que é o relacionamento desses profissionais no desenvolvimento do projeto? A geofísica geralmente acerta com uma maior precisão ou sempre tem que ter um feelingzinho geológico ali, em questão do que está na subsuperfície? Sim, o que acontece? A gente nunca trabalha só, cara. É impossível. Aconteceu alguns projetos de eu trabalhar só, tipo assim, só não pegando outras informações, sem pegar a geologia sem nada. Por quê? Porque foi um contexto atípico. O que acontece? O que aconteceu nesse caso? O cliente chegou e falou assim, olha, eu quero uma linha geofísica, não me interessa o que tem, eu quero que você faça aqui, nesse ponto, porque se tiver estrutura boa, uma fratura, alguma coisa assim, para extração da água, eu furo. Se não tiver, não tem. Aí eu pensei assim, beleza. O cara não está procurando as fraturas dentro da sua área, né? Ele quer que faça a investigação ali. Então, daí beleza, descartei a geologia, peguei o equipamento, botei na caminhonete e fui para lá. Entendeu? Então, o cara queria que fizesse ali, independente do que tem. Agora, assim, não tem como, cara. Você tem que ter uma equipe. Tem que ter uma equipe, né? Por exemplo, hoje a gente trabalha junto aqui, é um engenheiro de Minas, né, que faz o pessoal da outorga, que a gente fala, né, faz outorga, liberação, licenciamento. Tem um geólogo também que trabalha junto comigo, que acaba deixando as coisas um pouquinho mais fáceis para mim, entendeu? Para eu chegar no campo e poder resolver mais fácil. Entendeu? Então, uma não exclui a outra, sabe? Não tem como. Para você fazer uma geofísica bem feita, por exemplo, no meu caso aqui, que a gente trabalha muito com água subterrânea, a geologia é imprescindível, né? Você tem que saber, tem um contato, não tem, o fraturamento, para que direção está esse fraturamento, né? Para você poder estudar suas linhas geofísicas e dar o melhor resultado para o cara, né? Uhum. Lucas, você quer fazer alguma pontuação aí, perguntar alguma coisa em especial? Eu queria saber, você estava falando da relação... Consegue me ouvir direitinho? Sim, pode falar. Eu queria saber se você estava falando dessa relação... Me ouvir direitinho? Trabalho do geólogo e do geofísico. Trabalho de geólogo e do geofísico. Como funciona... né? Se tu poderia explicar melhor essa dupla. O que exatamente você chega num campo, exatamente o que né? faz e o que o explicar melhor essa... Só um minuto, Lucas. Matheus, você conseguiu entender? Eu acho que eu entendi. É que tá tendo um retorno para mim aqui. Eu também, mas acho que eu entendi a pergunta dele. Acho que ele perguntou qual é esse casamento entre o geofísico e o geólogo, o que cada um contribui. Eu acho que é isso mais ou menos a pergunta que ele fez. Bom, se não for isso, você depois fala aí com a gente, eu aprimoro a resposta. Mas assim, o que acontece? Geralmente o pessoal faz o contato, né? Olha, preciso resolver um certo problema. Eu vou dar um exemplo agora, essa semana aqui, ó. Essa semana eu vou fazer polarização induzida aqui pertinho, porque um cliente
possivelmente tem uma área que dê para montar uma mineração de ouro aluvionar, né? Aí, o que acontece? Entrou em contato, poxa, você consegue mapear até o topo da rocha, beleza? O cascalho que está acima, e se tem ouro, se tem sulfeto e tal, enfim. Falei assim, olha, consigo. Material que a gente vai, o método que a gente vai utilizar é polarização induzida, tá? Então a gente vai fazer IP. Beleza. Então eu decidi o método. Agora, para entender melhor o contexto geológico, a gente entra em contato com o geólogo, beleza? Olha, a situação do cara é essa, é aquela, tem alguns furos de sondagem, são essas, beleza? E a gente precisa casar essas informações. Então, daí ele faz um trabalho de escritório, pega todas as informações, a gente já chama um engenheiro de Minas para ele saber em relação cadastramento da área, se já está disponível para fazer pesquisa, tem todos aquelas partes burocráticas por baixo que está na ANM, por exemplo, de cadastramento, que a gente precisa do engenheiro de Minas e do geólogo para resolver, entendeu? Mas fora isso, eu vou para o campo, faço aquisição, volto, gero os dados, depois a gente senta e interpreta, né? Então, ó, isso aqui é disso, esse é daquele outro, faz o modelinho, confecciona o relatório, eu na parte geofísica, o geólogo na parte da geologia, juntamos tudo e entregamos para o cliente. Perfeito. Vamos fazer uma outra pergunta. Quais são as áreas da geofísica que você acha que atualmente estão despontando dentro do mercado e dentro da ciência? Ah, essa pergunta é muito boa. Olha, quando eu vou também contar uma outra historinha, para não ficar muito assim. O que acontece? Quando eu saí da faculdade, cara, eu era tarado por petróleo. Para mim, geofísico tinha que estar no petróleo. Por isso que eu fui para Fluminense, né? Porque eu queria para mexer com petróleo e tal. Então, assim, ó, essa área é uma área que ela não está em ascendência, é uma área que ela sempre teve no topo, certo? Só que depois que eu comecei a entender o ciclo, a entender o processo, porque uma coisa é você achar como é. Depois que você entra no meio, eu comecei a ficar um pouquinho frustrado, sabe? E aí eu vi sabe, eu vi que o negócio não era para mim, sabe? Não é o que estava no meu coração, não era o que estava dentro de mim o negócio. Aí, tanto é que eu desanimei, sabe? Até a gente vai trocar uma ideia com o pessoal que está escutando, porque, beleza, o que aconteceu comigo? Eu saí da faculdade, tá? Passei no mestrado, beleza. Consegui bolsa? Consegui. Sei lá, era R$1.200, eu acho, não sei, não me lembro. Aí, desenvolvendo o projeto e tal, e eu vi que aquilo não rendia, cara, porque eu fiquei 2 anos ali, não era 2 anos, fiquei 1 ano e pouquinho, e não era a coisa que o cara gosta. A gente vai fazendo, mas não é uma coisa que o cara gosta, que o cara é apaixonado, né? Eu lembro que, assim, as coisas que me deixavam felizes, por exemplo, era ir na aula, a gente tinha aula lá no Observatório Nacional, por exemplo, com o Leonardo, professor Leonardo, com a Valéria, então a gente chegava lá, cara, para aula, sabe? Eu entendia, o Leonardo vinha lá, pô, os deltas de Dirac e tal, falava assim, pô, coisa mais linda você ver o cara falando assim, perfeito. E poxa, mas você dizia assim, cara, não é, velho, não é, entendeu? Não é. Aí eu meio que fiquei frustrado, fiquei bitolado na cabeça, poxa, não é isso. E aí falei assim, e agora? O que eu faço? Porque se eu acabar o meu mestrado agora aqui, eu vou fazer o quê depois? Aí acabou, né? Aí fiquei frustrado. O que aconteceu? A minha irmã, aqui em Minas, mora aqui em Paracatu, falou assim, Matheus, é o seguinte, vem para cá, já que você está frustrado, você achou que era uma coisa, você não quer mexer, você já perdeu um tempão aí, vem para cá, vamos mexer com outra coisa. E ela tinha uma empresa de química, de produtos
químicos, fazer desde saneante até produtos de agrícola, né? Eu falei assim, quer saber, velho? Vamos pra lá. Desisti, cara. Foi o prazo que eu desisti da geofísica, acredita? Desisti da geofísica, larguei o mestrado para lá, vim para cá e tomei conta da empresa. Eu estava ganhando um pouco mais que eu ganhava lá, desenvolvendo o mestrado. E 3 meses depois, a minha irmã falou assim, mas vem cá, você sabia que tem uma faculdade de geologia aqui do lado? Eu falei, não sei não. E ele, não, vamos lá, vou te levar lá. Cheguei lá, e aí o pessoal estava na geologia. Olha só, cara, como é coincidência. O pessoal estava na geologia, estava no 9º semestre, a primeira turma de geologia, 45 alunos, 43 alunos. Estava no 9º semestre já, entrando no 9º semestre, e eles não tinham quem desse aula de geofísica, cara. Aí os caras simplesmente abriram o braço assim e falaram assim, moço, você não vai sair daqui não, cara. É você que eu quero. Eu falei assim, mas eu dar aula, cara, um moleque novo aí, né? Não, mas beleza, vamos embora. Preparava minhas aulas, ia lá, comecei depois a dar umas aulas de cálculo, de física, para o pessoal que entrava, e geofísica lá, pessoal. Tanto é que a gente via todos os métodos de geofísica em 4 meses, cara. Então foi paulada, né? Então a gente via as partes superficiais. Então, o que acontece? Essa área acadêmica que eu vejo é uma área, para mim, assim, que abriu muito o horizonte, entendeu? Ela, quando eu vim para cá, não tinha muito, assim, o que eu ia fazer, o que eu ia resolver da minha vida. Aí eu trabalhava na empresa de tarde e ia para a faculdade à noite para dar aula, 2, 3 dias na semana para dar aula. E ali foi aonde começou a surgir as oportunidades para mim, sabe? Aí depois teve aluno que chegou para mim, ó, as partes legais da história. Teve alunos que chegou para mim e falou assim, Matheus, ó, eu sou geólogo, tá? Mas é o seguinte, um tio meu fez a perfuração aqui e não deu água, cara. E aí ele pediu para mim ajudar ele, mas eu sou muito cru no negócio, eu não faço ideia como é que eu vou resolver esse problema para ele. Eu tenho uma bússola, vou lá medir as estruturas, mas eu não sei identificar onde que é o ponto e tal. Eu falei assim, olha, é o seguinte, eu posso te ajudar com a minha ferramenta, que é a geofísica. O problema é que eu não tenho equipamento geofísico. Tá, beleza. 2 dias, 3 dias depois, vinha outro aluno perguntar para mim, eu tô com um problema assim assado, consegue resolver para mim, de um parente meu? Problema muito parecido. Eu falei, olha, eu poderia resolver com geofísica, mas eu não tenho equipamento. E aí foi surgindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 alunos assim. Falei assim, rapaz, isso no primeiro ano de faculdade, né? Que eu estava dando aula. Falei, rapaz do céu, velho, vou montar uma empresa de geofísica. Esses malucos estão trazendo as coisas para mim aqui, vou montar a empresa de geofísica. Eu pego os alunos que precisam ter campo, que já estavam formando em geologia, não tinham campo de geofísica nenhuma, e bora. E aí foi onde começou, sabe? Aí montou, mas aí a história é um pouquinho mais para frente e a gente vai trocando ideia. Então você acabou juntando o útil ao agradável, levou uma situação e matou 2 coelhos com a cajadada só. Exatamente. Interessante. E na questão da formação de um geofísico, durante a graduação, ela é mais voltada para o mercado, ou vocês veem muita questão de pesquisa e academia? Tem alguma diferença, assim, ou que seja focada em mais alguma coisa? Olha, eu vou ser curto e grosso nessa parte, porque é o seguinte, se você hoje não entra numa júnior, me desculpa, mas você não tem contato com o cliente. Então, você sai dali sem nada. Sem nada. Você tem muito conhecimento. Olha, eu posso contar vários trabalhos que eu fiz aqui, os primeiros trabalhos que eu fiz,
que quando eu saí da faculdade e entrei e montei, maluco, montei a empresa Geofísica e comecei, cara, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia teoria, juro, eu sabia teoria, cara. Eu lembro assim, ó, na minha cabeça, poxa, se a teoria de eletroresistitividade, top, não, se a teoria dos métodos eletromagnéticos, pô, GPR, tranquilo, beleza. E daí? Aí como é que eu vou botar o preço? Não, e o pior de tudo, não, como é que eu vou botar o preço? E o pior de tudo, que quando você ia no campo, na faculdade, você ficava, poxa, conversando com os moleques, trocando ideia, às vezes aquela informaçãozinha que o professor falou lá, e aquela informaçãozinha que eu ia usar 10 anos depois, e cadê essa informaçãozinha? E daí, o único geofísico aqui, o que vai resolver para mim? Entendeu? Rapaz, não foi tão simples assim não, mas depois as coisas foram acontecendo e aí acabou rolando, sabe? Então... Mas o mercado, mas assim, ó, respondendo a sua pergunta, eu acho que a faculdade, ela não prepara para nenhum nem outro, cara. Ela te prepara, ela só te joga as informações. Eu sei porque eu sou professor. Ela te joga as informações do que é a geofísica. Ó, esse é o problema, resolve assim e tal. Mas não tem, assim, olha, vamos desenvolver aqui para você empreender, ou vamos desenvolver aqui para trabalhar, como é que você vai resolver o problema, para trabalhar um caso real mesmo. Né? Não, a gente não vê isso, a gente vê algumas. Quando você vai fazer TCC, por exemplo, beleza, vai aplicar o método, bacana, você tem um problema que você precisa resolver, bacana. Mas eu acho, na minha opinião, que a geofísica, tanto a geofísica quanto a geologia, eu acho que deveria ser assim, ó, uma aula de teoria e outra no campo. Uma de teoria, a faculdade inteira. Ó, problema, resolver problema. Porque se você não tiver na Júnior, cara, não consegue, beleza? É difícil. Porque a Júnior ela é complicada, e aí, pô, tem um professor ali que te ajuda, ó, vamos resolver esse problema, tem que fazer, vamos supor, tem que fazer uma refração aqui para o cara. Ah, como é que é a refração? Não, beleza, vamos montar aqui, fazer a refração. Como é que vai ficar os dados? Pô, deu um problema lá dos dados que não está conseguindo inverter e tal, vou ter que voltar no campo. Às vezes isso, quando você está fazendo trabalhinho de campo lá da faculdade, às vezes você nunca mais volta para o campo para resolver aquele problema. Fica lá no meio do caminho e você não sabe fazer, entendeu? E agora, faculdades, assim, pessoas que têm bolsas de pesquisa, né, que entra nesse meio, uma CNPq, né, o PBDA, eu acho que né, PBDA tinha. Acho que é PIBIC. PIBIC, no meu tempo era PBDA. Então, o que tinha? Você entrava ali e aí você começava a pesquisa junto com o professor. Se você gostasse disso, você ia para o mestrado, o doutorado e aí por diante. O que está acontecendo hoje que eu vejo? Hoje, o aluno, ele sai da faculdade, ele tem duas opções. Tá? Ou ele vai trabalhar com a família, numa outra coisa, ou achar um emprego na cidade, que seja de qualquer outra coisa, ou pelo fato dele não ter o QI, né? Quem indica? Ou ele vai se cadastrar para fazer um mestrado. E eu acho legal. Isso que você diz é para aluno de geofísica ou... Ah, tá. Eu não sei se para geologia é assim. Pelo menos aqui na faculdade também é assim. Pessoal da geologia, né? Ou trabalha uma outra coisa, ou vai procurar para fazer mestrado e tal, e para frente. Porque o que acontece? Porque ele não sai preparado ali para chegar na empresa e dizer assim, olha, meu amigo, o negócio é o seguinte aqui, ó, eu resolvo o seu problema. Você não está vendendo a geofísica, você está vendendo você. E o aluno, quando ele sai, ele não consegue vender ele para a empresa contratar. Entendeu? Ele foi preparado para estar calculando derivada integral, ele foi preparado para isso, entendeu? Então, se você não ter o QI, é sofrido, cara, é sofrido.
Aí, no meu caso, foi diferente. No meu caso, o que aconteceu? Eu não tinha, cara, não tinha R$ 1. O meu pai é mecânico, né? Minha mãe, bom, agora é aposentada, minha mãe está aposentada dona de casa. Nunca, até hoje eles ficam pensando assim, o que é geofísica mesmo? Então, eles não têm. Eu fui o primeiro, digamos assim, da minha família a entrar nesse viés. E acredito que muita gente aí esteja mais ou menos nesse caminho. Então, não tem um pai, ou uma mãe, ou um tio, ou um primo que está nessa área e você está cruzando de tudo. Então, você não consegue entrar em nada, não tem quem indica, né? Então, isso foi o que aconteceu comigo. E eu só apareceu uma oportunidade para mim e eu aproveitei. E o pior de tudo, cara, que assim, o que eu vejo, eu não tinha R$ 1, cara. Como foi? Essa é a pergunta que eu acho que todo mundo deveria saber. Como foi que um cara que estava ganhando R$ 1.200 de lá, saiu e conseguiu abrir uma empresa de geofísica, porque todo mundo sabe que equipamento geofísico não é barato. Como que ele conseguiu sem nada, absolutamente nada, zero, Zé Fini, zero. Cara, eu tive que pedir dinheiro para minha irmã para vir de ônibus do Rio de Janeiro para cá, velho. Então, assim, eu não tinha nada. E o que eu fiz? Qual foi a oportunidade que apareceu para mim? Uma dessas oportunidades dos alunos que chegou para mim e falou assim, Matheus, era um geólogo, olha a loucura que eu fiz. Ele chegou para mim e falou assim, professor Perim, é o seguinte, nós temos um EIA-RIMA para fazer. Bom, o pessoal da geologia que está assistindo a gente já ficou ligado o que é, né? Tem um EIA-RIMA para fazer. O capítulo 33 do EIA-RIMA, nunca mais vou esquecer isso na minha vida. O capítulo 33 do EIA-RIMA lá é um laudo espeleológico, porque o cara irriga, ele tem aquelas irrigação de pivô, e o cara é gigante. Ele é muito grande. Aqui na região de Unai. Eu acho que ele talvez seja um dos maiores. E o tanto que ele irriga precisava de um EIA-RIMA, então você já consegue ter noção de quantos hectares o cara tinha. E dentro desse EIA-RIMA, lá, um dos itens, lá tem geologia, tem laudo biológico, químico, bom, tem muitas coisas. Um desses capítulozinhos lá era espeleologia. O aluno chegou para mim e falou assim, o aluno que trabalhava numa empresa lá, que pegou esse trabalho e falou assim, você não consegue fazer o laudo espeleológico? Eu falei, rapaz, eu é que sei fazer, moço. Eu é que sei. Tanto é que eu brinquei sim, falei pro cara assim, não, ó, a mãe me segurava no colo quando eu era criança e falava assim, ó, você vai ser um espeleologueiro. Falava assim, eu que sabia fazer espeleologia naquele planeta. Rapaz, quando o moleque saiu e falou pro cara, o cara falou assim, não, ó, nós precisamos de você agora para fazer essa espeleologia, para o laudo espeleológico. Aí você sabe, né? Aqui, ó, cortei, né? Porque eu nem sabia o que era espeleologia. Daí eu fui lá na internet pesquisar assim, o que é espeleologia? Rapaz, e assim foi que começou. O que eu fiz? Fui atrás de quem sabia fazer. Fui até o Rio Grande do Sul, atrás de uma menina lá que tinha trabalhado na Georadar, ou Geoquasar, não me lembro agora. Fui atrás dela, a técnica, e falei com ela, vem cá, você sabe fazer o trabalho? Ela falou, não, olha, eu sei e tal, só não consigo assinar, porque eu tô em formação de geologia, mas eu sou técnica em geologia, mas eu não consigo assinar como técnica, e eu também não sou formado. E eu falei assim, moça, mas é você que eu quero, bora. Peguei uma grana do cara antecipado, esse foi o primeiro trabalho da minha empresa. Peguei a grana antecipada, fui lá e chamei a menina veio para cá e ela fez para mim o laudo. Tá. Aí cheguei para outro professor, que é geólogo, apresentei o laudo para ele não, olha, o laudo tá bacana, tá bonito, não é minha área tal, mas tá, beleza, põe a rima. Eu falei assim, beleza, então agora assina para mim aí. Tipo, e tudo totalmente errado, tudo errado. Mas o que aconteceu? O cara não podia, mas, poxa, insisti, ele fez para mim, leu, assumiu a responsabilidade, levei lá, protocolamos, o cara passou.
Aí recebi aquela grana. Eu lembro que na época eu não sabia nem fazer preço, cara. Eu não sabia fazer preço. Eu falei pro meu aluno, vem cá, quanto é que os caras pagam pra fazer esse negócio aí? Entendeu? Aí eu lembro que eu recebi, tipo assim, em torno de uns 8 mil reais. Isso faz uns 5 anos atrás. Uns 8 mil reais. Eu falei assim, caralho, para quem tá. É um ano inteiro de mestrado recebendo. Eu falei, caralho, velho. Vou pegar esse dinheiro, eu coloquei no colchão, nem no banco eu não levei para não perder o dinheiro, fiquei no colchão. E aí, dando aula, fui juntando ali um pouquinho. E aí, entrei em contato com o pessoal que fabricava o Tektrol. Né? Vem cá, você fabrica o Tektrol? Não, a empresa foi vendida e tal, a gente não fabrica mais. Mas tem o cara que era o projetista, que era da empresa antiga, e hoje ele está aí conosco. Vou passar o teu contato para ele. Falei com o cara falou assim, olha, eu vou fazer para você o Tektrol, o antigo Tektrol, né? Eu vou fazer para você. É tanto, eu lembro que acho que ele cobrou uns 12 mil reais, eu acho, fazer o Tektrol. 11, não sei, alguma coisa assim. E eu tinha esse dinheirinho, cara, contadinho assim, cara. E eu falei assim, dá para cá, pode mandar vir o negócio. E veio o Tektrol para mim, eu falei assim, beleza, agora eu preciso de cabo, né? E aí fui ali na loja e comprei os cabos, 300 metros de cabo. Aí o que eu fazia? Chamava os alunos, né? Pessoal, ó, tem campo de geofísica, quem quer fazer? Aí, eu quero fazer. Não, beleza, então agora vamos pro campo. E aí eu comecei a pegar um primeiro trabalho de eletroresistividade para furar um poço. E isso quase um ano depois. Eu tinha feito tipo só aqueles 8 mil reais em um ano de empresa. Nada. Zero. Mas você não pode frustrar, cara. Criei coragem, fui tentando vender. Até que eu consegui vender uma geofísica para um cara para ele furar um poço. O cara acreditou, entendeu? E era também um parente de um aluno meu. Então, por isso que ele acreditou. O aluno também insistiu, acreditou. E aí levei o pessoal, meus alunos, para campo, chegamos lá e a gente fez o método, né? Só que o que acontece? Aí é que a Caca começa a ficar brava, porque a gente está na faixa Brasília aqui. Então, a gente tem ambiente kárstico, uma zona fraturada, maluca, é tudo bagunçado aqui, e as partes que a gente vai perfurar aqui para tirar água são em torno de 160, 150 metros de profundidade. Aí vem cá, eu estava com o Tektrol, 300 metros, mudando na mão, fiozinho por fiozinho, fazendo de polo, eu ia alcançar 8 níveis ali, 7 níveis, eu ia alcançar no máximo 40 metros, nem isso eu acho que eu ia alcançar. Cara, e fiz a geofísica pro maluco, e depois eu olhei, gente, eu não sei resolver isso, cara, não sei resolver, fiquei maluco. Aí peguei, entreguei o laudo pro cara, olha, ponto provável para perfurar é aqui, ó. É aqui nesse ponto. Levei o cara lá e tá. No outro dia ele mandou o maquinário furar e deu água, cara. Mas tipo assim, não era o que tava na geofísica, deu água lá, 120 metros de profundidade, a gente pegou um ambiente kárstico e deu água. E aí o cara já começou a anunciar para os amigos, e aí foi ele que começou. E aí eu tive que adaptar o negócio, porque daí eu tive que aprender a fazer multicabo, eu tive que aprender a fazer eletrodo, eu tive que aprender, porque eu não aprendi isso na faculdade. Tudo soldando, eu mesmo soldando ali, puxando o cabo ali, arrumando. Mudei a metodologia, eu já não fazia mais de polo, tive que pegar livro, ler, até que, beleza, a gente aplicou várias SEVs, né? Vários Wernerzinhos assim, para chegar na profundidade que os caras queriam e criava uma seção como se fosse de polo. E era um caminhamento de SEVs. Até hoje eu aplico isso aqui. E foi assim, cara. Depois comecei a acertar 1, acertar 2, acertar 3, acertar 4. No quarto ano, no terceiro ano de empresa, falando em valores, porque eu sei que o pessoal sempre gosta de perguntar isso. E eu era aluno, eu adorava saber essas coisas. O primeiro ano, cara, eu fiz um projeto de 8 mil reais. Quando a gente chegou no final do terceiro ano, a gente estava num faturamento mais ou menos de uns 80 mil reais no ano. Entendeu? No terceiro ano.
Hoje, já está indo para o 6º ano de empresa aqui, o faturamento é muito maior que isso, né? Claro. Mas então, a gente saiu do nada para um nada, falando coisas erradas, e hoje a gente conseguiu se encaminhar, entendeu? Então, esse negócio que a gente tem que ter no coração, esse tipo de empreender a gente tem que ter no coração. Isso não aprende na faculdade. Acho que falei demais aí. Deixar você fazer. Não, é interessante. Tem uns comentários aqui. A Luane Souza, lá da UF, ela falou que faz parte da EJ, né, Empresa Júnior de Geofísica, que é uma oportunidade incrível e desenvolve muito, e tem o poder do conhecimento de empreendedorismo é fundamental. Então, de repente, aí quem não conhece, dá uma pesquisada que provavelmente na sua Universidade Federal tem uma. Aí a Cris Luna, ela gostaria de saber quais as perspectivas que a geofísica poderia contribuir para a questão ambiental e análise de risco. Então, só falando sobre a Luane ali, vou só fazer um comentáriozinho. O que acontece? Hoje na empresa, eu não tenho todos os equipamentos. Não tem como ter. Não adianta, não existe isso. Eu não sou uma FC, não sou uma Georradar, eu estou muito longe desses caras. Mas a única coisa que eu tenho é persistência. E uma coisa que vocês têm que aprender, para quem está saindo da faculdade, é o seguinte: você não precisa sair, cara, com todos os equipamentos do planeta. Se você sair com equipamento simples, hoje tem aí empresas aqui no Brasil que fazem equipamento simples, e você saber fazer a metodologia correta, você consegue pegar alguns projetinhos. E mesmo que se você não conseguir pegar, você tem que fazer que nem eu fiz. Eu sei fazer. Eu sou o cara da espeleologia. Eu sou o cara. O melhor nome do planeta é o meu. É isso que você tem que vender para o cliente. Depois que você virar as costas, entrar no carro, meu velho, você fica um maluco. Procura o cara, procura quem faz. Muitas coisas aqui eu vou falar. Eu já entrei em contato com o pessoal da Júnior do Rio de Janeiro, porque a Petrobras abriu uma licitação lá e a gente ia participar. Inclusive, a gente tem grande chance de ganhar essa licitação. Só que está tudo parado agora, provavelmente isso vai para o ano que vem, não sei. E a gente entrou em contato com o pessoal de lá porque tinha um critério que eles queriam, um método que eles queriam, que era GPR de baixa frequência, para passar na areia e chegar um pouco mais profundo. E a gente não tem, entendeu? Então a gente entrou em contato com o pessoal de lá. Então é isso que você tem que fazer, pô. Abraça a causa, network. Liga para Júnior, liga para mim aí, liga para outras empresas e, consegue resolver? Ganha um tiquinho, ganha um pouquinho em cima, não tem problema nenhum. Vai juntando e compra seu equipamento, compra tuas coisinhas e vai fazendo. Aí a pergunta da Cris. Isso. Ela botou aqui, deixa eu só ler aqui. Gostaria de saber quais essas perspectivas. Sim. Então, aqui bem legal. Eu fiz uns 2 projetos. Está travando a minha câmera. Por acaso a minha voz está travando? Não, para mim está. A voz tá bom. Voltou a câmera já. Tá. O que acontece? Eu fiz alguns projetos de TCC aqui, acredito que uns 3, que a gente aplicou geofísica, tá? Eletroresistividade e SP também, a gente fez SP também, para a parte de geotecnia. O que aconteceu? A prefeitura aqui liberou um terreno, como aqui é um ambiente karst, né? Vazante, Paracatu, Guarda-Mora, essa região aqui, ele é um ambiente muito kárstico. O que acontece? Sofre bastante subsidência, dolinas e etc. Aí a prefeitura liberou um terreno para fazer uma construção lá, fazer um loteamento. E esse loteamento, obviamente, que eles começaram a fazer as casinhas e depois foi interrompido logo para frente aí, porque tinha algumas casinhas que começou a simplesmente sucumbir, né? Caía, não tinha outra explicação. E aí foi um trabalho de TCC.
gente foi trabalhar para fazer esse mapeamento dos ambientes kársticos aí para geotecnia, né, em relação ao solo. Outra coisa que a gente em análise de risco, mas ambiental, vou também dar um outro exemplo, só dando alguns exemplos que a gente fez. Outro também era em relação a escorregamento, né, do solo. Então, a gente conseguiu avaliar os tensores aqui no TCC e aí a gente falou melhor, a gente deu a melhor posição para a construção civil, né? Em relação ambiental, eu fiz um trabalho também em um posto de combustível. Galera, vocês não têm noção, pouquíssimas pessoas são especializadas nisso, né? Se alguém quiser se especializar, a gente pode até falar depois um pouquinho mais para frente, senão fica muito grande o nosso papo aqui, mas o que acontece? O posto de gasolina ele tem vários itens de segurança, sabe? Mas quando todos eles são quebrados, existem também postos antigos que não têm hoje todos os itens de segurança, que quando começa um vazamento, eles têm que obrigatoriamente fazer as medidas da expansão dessa pluma de contaminação para fazer o controle, né? Controle direto. Faz as perfurações ali, analisa e faz o controle, né? Tem muitas das vezes tem que retirar toda a terra contaminada, né, e fazer um tratamento fora. Isso o pessoal do meio ambiente sabe disso, né? Faz um tratamento fora, inutiliza a terra, né, e coloca a outra de novo. Então, só que para eles saberem, precisa fazer o mapeamento dessa pluma de contaminação. É um dos exemplos. E é aí que a gente entra, e tem muita pouca empresa que faz isso, sabe? Muitas pessoas simplesmente pegam o trado, vai tradando, furo, que nem uns malucos aí furando, porque não tem o conhecimento da geofísica hoje, né? Então, eu acho que para contribuir mais, a gente também tem que anunciar mais, né? Eu só queria comentar rapidinho, também fazer uma propaganda aqui para o pessoal para todo mundo, o pessoal da SEG e tal, que você estava falando que é muito importante a parte da empresa júnior para ter esse contato mais próximo entre a prática, né, da geofísica e o levantamento de dados. Queria dizer também que a SEG tem uma parceria entre os capítulos, é só fazer a aplicação, que ela financia até $30 mil para compra de equipamentos e fazer campos de geofísica, fazer levantamento de dados, seja com sísmica, seja com sondagem, seja com eletroresistividade. E eu acho que é muito interessante para todos que gostarem e quiserem participar, participe do capítulo estudantil para a gente tentar conseguir esse campo que é financiado pela SEG. Legal, pessoal. Olha aí, oportunidade muito boa. Porque os equipamentos, eles são caros. Não adianta, cara. São muito caros. Um outro projeto que a SEG tem também, só para fechar aqui, é o Geoscience Without Borders, que é um projeto, até eu convido você, Matheus, de repente o pessoal da Rural, outros capítulos que estejam nos assistindo, quiserem participar para a gente montar um trabalho em conjunto. É um programa da SEG que patrocina até $120 mil para fazer um levantamento geofísico com cunho social. Então, a gente tem que ou levar água ou fazer um levantamento para poder resolver problemas por exemplo, no ambiente kástico, problema de queda, né, do teto da caverna e outros tipos de problemas que a geofísica poderia resolver. Olha, que legal, pegar essa informação, por exemplo, tem um projeto antigo já, de vários governos, e o atual também, tem um projeto no Nordeste que para perfuração de poço, né? Então, às vezes, mesmo que não seja relacionado ao governo, às vezes tem muitas pessoas e muitas empresas lá que financiam isso também, entendeu? Perfuração de poço, porque o pessoal lá não tem água, né? Em muitas zonas do Nordeste. Então, a geofísica, ela entra aí também, entendeu? E pode facilitar muito. Exatamente. Por isso esse trabalho tem esse cunho social de trazer algum benefício a uma comunidade carente utilizando a geofísica
E eu acho que é muito interessante esse trabalho, se a gente se organizar, dá para fazer ele direitinho. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui do Felipe Moraes. A Ana Furtado comenta: parabéns, Matheus, pela persistência e ousadia. Emocionante seu relato de coragem. Obrigado. Todo mundo tem que ter, eu acredito que todo mundo tem que ter que sair assim. A outra comentário é Felipe Moraes. Conta como constrói o próprio equipamento. Sem dinheiro, a gente tem que partir para a criatividade. Dá para usar um martelinho assim para a gente fazer a sísmica? Bater no chão e botar o ouvido assim? Não. É um pouquinho mais complexo. Para você ter uma ideia, a sísmica aqui, a gente começou a fazer MASWE com um sismógrafo comum. Dava um trabalho absurdo no processamento, nem se fala. Absurdo, mas dava para fazer. Então, assim, às vezes também dá para você adaptar, tá? Não é um padrão. Agora, conta como constrói o próprio equipamento. Bom, no meu caso aqui, como a gente é mais voltado para eletroresistividade, é nosso carro-chefe hoje aqui, eu não construí. Né? Na história eu falei que eu peguei o conversor ali do Tektronix, mas eu tive que construir muitas outras coisas para poder ligar o Tektronix, né? Depois, um pouquinho mais tarde, depois eu pego algumas coisas ali, trago aqui e mostro para vocês, bem legal. Quer falar mais alguma coisa, Lucas? Não, agora já... Não? Beleza. Voltando um pouquinho, você falou da questão de resolver problema e participar da Júnior e tudo mais. Durante sua graduação, você chegou a participar de estágio, alguma coisa assim, ou não? Não. Porque isso é uma vivência interessante também, né? Olha, eu acho que eu era a segunda turma, ou a terceira turma, eu não lembro agora. E lá a gente mal tinha estrutura, porque era o início da faculdade e o início do curso, entendeu? Então a gente não tinha nem estrutura na época, equipamento também era bem precário na minha época. A gente não, por exemplo, assim, ó, eu não fiz IP. Aí você põe a mão na cabeça e fala assim, moço, o cara formou sem fazer IP. Eu não fiz, por exemplo, VLF, M39, eletromagnético. Não fiz na faculdade. E isso, hoje não. Hoje tem bastante, assim, bastante campo, tem as Júnior e tal. Então, lá na minha época, nem sabia que era Júnior. Existia uma empresa que era incubada, mas era na parte de tecnologia lá, era outra coisa. E a gente nem fazia noção do que era isso, a gente não era nada. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu simplesmente só estudava. Estudava. Adiantei a faculdade, né? Eu terminei ela em 3 anos e meio, eu acho. 3 anos, alguma coisa assim. Aí fui para fora, fiquei um tempo fora e depois voltei para formar com a minha turma. Né? Foi isso que aconteceu. Então, eu não tive. Aí formei, aí o que eu fiz? Fiquei mais ou menos uns 6 meses por aí trabalhando na oficina com o meu pai, porque eu não sabia o que eu ia fazer, e também estava fora da seleção para mestrado, né? Eu acho que eu me formei, não era... Porque teve uma época, acho que foi em 2012, que teve uma parada dos servidores públicos, alguma coisa assim. Sei que eu me formei fora da época. Maluco, assim, fora da época. E aí eu abri para fazer o mestrado e eu consegui passar. Então eu simplesmente não tive contato nenhum. Sabe? Então muitas coisas. Deixa eu contar um caso aqui legal. Eu não, porque assim, ó, o que acontece? Na geofísica, quem mexe com geofísica aí, o pessoal sabe, né, que os softwares também não são tão baratos assim, né? Aí o que aconteceu? Aconteceu que aquela que eu estava contando, aquela história da primeira geofísica lá que eu fiz, o que aconteceu? Eu
eu pensei assim, não, beleza, é só baixar o Res2D-Inv, que a gente mexia lá na faculdade, e é só apertar os botãozinhos que tava igual lá que a gente mexia, eu lembro disso. Tem uma memória fotográfica boa, vai dar certo o negócio. Rapaz, pesquisando no Google, Res2D-Inv. Quem disse que tem para baixar, cara? E não tem, e moço, e aquele negócio começou a ficar maluco, e o dia do trabalho estava chegando, e o pau estava atorando, e tinha que resolver, e aí, beleza, fui no campo, daí na hora de chegar o resultado pro cara, aí eu pensei assim, não, beleza, são pontos medidos, olha só a cabeça do cara, que maluco, eram os pontos medidos de eletroresistividade, o que eu vou fazer? É só interpolar um ponto para o outro, né? Na minha concepção, é só fazer essa interpolação. Peguei o surfer, interpolei e peguei o dado e entreguei pro cara. Ó, tá aqui o dado. Não fiz inversão, não fiz nada, cara. Não fiz modelo, nada. Entreguei. E o cara furou e deu água. Gente, por isso que às vezes eu penso assim, tem uma força maior que ajuda o cara. E assim, hoje você vê a importância, né, dessa questão de aprender empreendedorismo, a júnior, estágio e tudo mais. Então, se chega alguém que está terminando a faculdade de geofísica, geologia, enfim, e te pergunta, pô, o que você recomenda que eu vá fazer? Vai estudar alguma coisa voltada para essa área de empresa e tudo mais, gestão, e começar a rodar minha empresa, ou então eu vou fazer uma especialização, vou fazer um mestrado, alguma coisa assim, para tornar referência? Olha, o que você diria? Entendi. Eu orientei mais ou menos uns 12 TCCs durante esse percurso. Eu não sou um cara que oriento muito, eu não gosto muito de orientar, mas eu orientei 12 alunos porque esses alunos eram os caras que persistiu muito na geofísica, sabe? Eles queriam muito, muito aprender a geofísica, eles achavam o negócio bonito. E teve aluno que viajava de uma cidade na outra para ir junto comigo no campo. Então a gente dá valor para essas pessoas, sabe? Dá muito valor para elas. Então, o que eu falava? Eu falava assim, gente, ó, o negócio é o seguinte, e eu pegava pesado com meus alunos, não era macio, não. Fala assim, ó, o que seu pai faz? Ah, meu pai é pedreiro. Beleza, você tem a opção de ser pedreiro ou você tem a opção de trabalhar na área, o que tu quer? Ah, não, tu tem que decidir, cara, o que tu quer? Se você quer ser pedreiro, bom, acaba a faculdade, eu vou te ajudar a acabar a faculdade e tu volta embora. Agora, não, pô, eu quero seguir a área, mas não sei o que faço. Não, beleza. Aí eu botava embaixo da minha asa, e ó, vai no campo, eu vou te ensinar o que eu faço. Fiz muito isso. Tem muito moleque aqui, principalmente da engenharia de Minas, cara. Cara, tem engenheiro de Minas aqui que mexe com geofísica muito melhor que muito geofísico, cara. Então, assim, o que eu fazia? Eu ligava lá, por exemplo, o Douglas Derquian, um dos caras que mais trabalhou comigo. Ligava pro Douglas e disse assim, ó, Douglas, o negócio é o seguinte, ó, a equipe tá pronta, mas tem campo. Tu quer ir? Ele dizia, pô, eu quero ir. Beleza. Ele vinha de Unai para cá, chegava, dormia aqui na sala de casa, no outro dia entrava no carro, ia cedinho comigo, trabalhava igual um condenado e aprendia o negócio, Fez o TCC na área e hoje ele montou uma empresa em Unai, que tá certo que ele não mexe com geofísica porque ele me manda os trabalhos de geofísica, mas ele trabalha na área de outorga, o engenheiro de Minas que eu te falei, que trabalha junto conosco, então ele faz a parte burocrática e ele está trabalhando muito bem nisso. Então, eu aconselho para as pessoas tomarem a decisão logo, sabe? Olha, o que fazer? Vou sair, vou encarar o mestrado, o doutorado? Acho 10. Eu acredito que hoje, de quem persiste na nossa profissão, tanto geologia quanto geofísica, é praticamente 90% das pessoas, 80% das pessoas vão para o mestrado. Poucas pessoas vão para o mercado e outras pessoas acabam desistindo, né? Mas o que eu dizia para os meus alunos era isso, ó, define o que quer da vida e olha,
é o seguinte, lembra que você fez uma pergunta agora que está em ascensão, né? Antes ali. Eu falei que era o petróleo, estava em cima. Hoje, eu acho, cara, que o que está subindo, assim, ó, subindo de um jeito, cara, de um jeito absurdo, em relação à água subterrânea, tá? Muito, muito mesmo, e ambiental, tá? Mapeamento para resolver problemas ambientais, tá? Zonas de risco, como a Cris falou aí, contaminação, tanto é que eu fiz o meu mestrado para isso, né? Então, são duas áreas que estão vindo assim, ó, numa ascendência absurda, entendeu? Muito mais que mineração. Então, eu falava para os alunos, assim, ó, olha, aprende a mexer com água, cara. Pô, hoje aqui, todo mundo adora isso, velho. Todo mundo adora, precisa liberação de poço, outorga, licença ambiental, tudo, precisa de muita coisa relacionada a essa área. Aí muitos desses alunos, principalmente quem fez o TCC comigo, voltava para essa área e acabava trabalhando com isso e se tornaram profissionais muito bons mesmo. Interessante. Então, decidir qual caminho você vai, mestrado. Exato. Decide, não faz que nem eu, cara. Acabou, fui trabalhar com meu pai e aí fui esperando a oportunidade e eu não sei, cara, o cavalo branco passou na minha frente acho que umas 3 vezes, cara. Então, tipo assim, vai um pouquinho de sorte da pessoa, mas também se você ficar o tempo todo com o braço cruzado, cara, não vai vir, entendeu? Então, o importante é que você soube selar o cavalo na hora certa. Eu soube aproveitar, na verdade, né? Então é isso que todo mundo tem que ter aí na cabeça, sabe? Sair da faculdade, ó, vou fazer mestrado, beleza, vou dedicar no mestrado. Ó, uma das coisas que eu não sugeri e vou sugerir para vocês, aqui, para vocês. Tô perdido, não sei o que fazer. Eu quero continuar como geólogo, como geofísico. Vamos supor que geofísico, tá? Que é a minha área. Tá? Entra no mestrado, vai fazer pesquisa, trabalha em cima da pesquisa, mas antes de você entrar, pensa aonde que você vai ficar na sua vida, né? Eu vou ficar no interior de São Paulo. O que eu posso aprender para suprir as necessidades daquela região? Porque eu quero ficar perto da minha família, eu quero ficar perto do meu tio, não sei, entendeu? Às vezes a pessoa tem essa opção. Então, procura um mestrado que você vai utilizar na sua vida, né? Por isso que eu desisti do petróleo e fui para a área da ambiental, justamente por causa disso, porque hoje eu preciso muito disso aqui, muito, absurdamente. Fechamento de mina, porque eu não sei se vocês conhecem a região aqui, 1 milhão de mina ao redor aqui, tudo mina. Então, fechamento, abertura, planejamento, tudo envolve meio ambiente e contaminação de solos, então eu voltei para isso. Faz isso, chega no mestrado, não usa ele como um bico, não, usa ele para você aprender realmente uma coisa que você vai utilizar. Tenta capitalizar um tiquinho da bolsa, se você conseguir a bolsa, tá? Tenta capitalizar um tiquinho desse valor e já começa a tentar prestar serviço fora. Vai ser fácil? Não vai. Mas tenta vender você. Tenta fazer o cara acreditar que você vai resolver o problema dele. Quando você vender isso, você já está começando. E ao mesmo tempo você não está preocupado se vai vir dinheiro dali ou não, porque você tem o teu mestrado, está pagando a bolsa, vamos supor que você tem a bolsa, né? Pagando a bolsa, fica tranquilo, desenvolve o projeto, aprende, aplica fora. Quando você terminar o mestrado, que você entregar a sua dissertação, defender, beleza, você vai ter que tomar outra posição. Gostei de trabalhar com pessoas, com público, vender trabalho? Gostei. Quero manter a minha área de trabalho? Quero. Ficha. Pega o que você capitalizou e investe. Tá? Essa é a ideia. Não, lidar com gente é furada, não quero isso, quero ir para pesquisa. 10. Você já avançou um passo, você fez mestrado. Qual é o segundo passo? Doutorado. Vai para pesquisa. Depois entra uma faculdade para dar aula. Tá? Beleza. Até aí, ok.
O que você tem que discernir é isso. É isso que você tem que ter na cabeça. Não adianta você... estou pensando no meu TCC, quero formar. Beleza, aí você viu que formar no TCC era barbada, era tranquilo fazer isso. Aí se formou, beleza, e agora? Faço o quê? Entendeu? Então, é essas coisas que a pessoa tem que ter na cabeça. Certo. A Alessandra aqui, um comentário. Alguma recomendação para quem está tentando abrir uma empresa júnior de geofísica? Eu posso falar rapidinho. Tem a Luane, ou a Alessandra, ela está assistindo também a live. Ela é da empresa júnior de geofísica lá da UF. De repente vocês podem conversar. Eu conheço algumas, dependendo de onde você for, tem no Rio de Janeiro tem a Geomorfos, da Rural, tem a Xisto, da UFRJ, tem a Kraton, da UNB, enfim. Entra em contato, procura essas páginas. A UNB o pessoal... É qual? Figel, da UNB. Os caras ali são bem legais. De geofísica, né? Figel. É legal, a gente trabalha junto, muito, sabe? Quando eu não tenho coisa para resolver aqui, ligo pro pessoal lá, ligo pro Wellington, o professor Wellington, o negócio é o seguinte, eu não tenho equipamento para fazer isso aqui, eu não quero perder o trabalho não, velho. Me ajuda aí. Então, e para eles é ótimo, porque os alunos precisam aprender. Então, eu vendo o trabalho para o cliente, apresento o cliente, ao mesmo tempo, uma mão lava a outra, ao mesmo tempo pego os alunos ali da Figel, o pessoal da empresa da Figel aqui da UNB, vamos trabalhar junto. A gente trabalha junto, resolve, entrega, todo mundo feliz. Eles ganham, eu ganho, o cliente ganha, todo mundo ganha. O problema tem a Horizonte, a Horizonte que eu lembro da UF, a Horizonte lá também tem pessoal bem bacana, lá da Fluminense. Mais uma pergunta aqui do Germano. Gostaria de saber se é possível aplicar a climatologia dentro dos estudos de geofísica. Climatologia não é uma área assim que eu fui, mas climatologia a gente não vê muito, pelo menos na geofísica a gente não vê muito na faculdade. Eu vi algumas coisas só de climatologia, então para eu te dar assim, bastante informações a respeito disso, eu deveria fazer uma especialização, para dizer assim, olha, pegar a geofísica e fazer um casamento ali com a climatologia. Eu pessoalmente falando, não é uma área que eu vá te dar informações legais aqui, entendeu? Aqui o Wellington. Matheus, você sabe se tem empresas que alugam equipamentos geofísicos? Tem. Não sei se fazer um merchan é legal, mas tem algumas empresas, sim, se você pesquisar na internet aí, tem empresas muito grandes que fazem aluguel de equipamentos, sim. Hoje, equipamentos mais fáceis que você encontra no Rio de Janeiro, por exemplo, eu não vou falar empresa, porque não rola a gente fazer merchan, né? Pode ser que tenha outra empresa que sei lá, tem algum ligamento aí com a SEG, alguma coisa assim, não fica legal. Mas tem empresas ali, por exemplo, que alugam equipamentos de magnetometria, né? Muito, muito baratos. Se você quiser iniciar um projeto de magnetometria. Aonde que você vai usar magnetometria, por exemplo? Magnetometria. Mineração, né? Na área da mineração, o início ali da pesquisa, você precisa mapear, às vezes precisa mapear um arcabouço também, alguma coisa assim. Tem um equipamento aí de magnetometria bem acessível no Rio de Janeiro, bem barato, bem legal. E tem outras empresas que alugam resistivímetro, o gama espectrômetro, para quem quer fazer mapeamento geológico, né, sabe que o contato, a gente não consegue nem ferir o contato ali, o contato lateral, né? Magnetômetro às vezes consegue, o gama espectrômetro talvez consegue resolver para quem está fazendo um mapeamento mais afinco, né?
Bom, beleza. O Lucas vai dar uma palavrinha. Enquanto isso, só para o pessoal do Facebook, a lista de presença ela já está nos comentários. Então, assinem lá para garantir o certificado. Vou fazer só vou fazer um comentário antes de fazer a pergunta. Acho muito importante isso que você falou da parte de você ter essa visão do que você quer fazer, principalmente no final da faculdade e indo para o mestrado. Que eu acho que as pessoas, pelo menos no Brasil, a gente tem uma cultura muito forte de tem que fazer faculdade, mas aí a pessoa só vai fazer faculdade porque precisa de uma graduação. Mas às vezes não sabe o que aquela faculdade faz, ou não sabe nem o que vai fazer depois com aquele diploma. Só quer botar o canudo debaixo do braço e seguir a vida. Mas do que adianta você passar 4, 5 anos da sua vida estudando, e aí depois você fala, não gostei nada disso, vai trabalhar com outra coisa. Então acho que é muito importante a gente frisar essa ideia de que as pessoas têm que refletir um pouco mais, exatamente como você falou, você viu o cavalo branco ficar passando na sua frente, deixou... Eu acho que às vezes isso pode ser necessário, dependendo da época que você está, da maturidade que você tem em relação à sua vida, ao seu futuro, aos seus projetos, né, de vida. Às vezes pode ser melhor, em vez de você sair correndo para a faculdade, você parar um pouco, acabei de sair do ensino médio e falar, não, o que eu vou fazer? O que eu gosto de fazer, né? Exatamente. Essa é uma das coisas que eu questiono muito os alunos quando entram na faculdade, que eu dou aula de física, algumas turmas, tá? De física para os primeiros alunos, primeiro semestre do pessoal da engenharia ali. O que acontece? Eu pergunto para eles assim, vem cá, vocês aqui estão só comprando o diploma ou vocês vão querer trabalhar na área? Porque realmente, cara, tem muito aluno que está só pegando diploma. Ele não quer saber daquilo. Às vezes o pai lá, a mãe tem uma loja e a loja dá muito certo na vida e o cara, para não dizer assim, olha, você só tem ensino médio, vai lá só cumprir o papel para pegar o documento e depois volta para cuidar da loja. Eu não vejo problema nenhum nisso, mas o que eu vejo problema é relacionado àquelas pessoas que entraram na inércia, né? Não sabe, entrou sem saber se era aquilo que queria, saiu sem saber se era aquilo que queria, não toma uma posição, não toma um ponto, olha, quero sair daqui, quero chegar lá. Aí isso que é um pouquinho mais complicado. Concordo plenamente com você. Essa questão de querer acabar rápido, né, a faculdade, vou me formar logo, eu passei muito tempo da graduação pensando assim, e depois que, eu acredito que muitas pessoas também pensem assim, depois de uma conversa com uma amiga minha, ela trabalha como recrutadora, ela falou, cara, se as pessoas soubessem que a maior chance de você ser contratado e tudo mais é quando você já teve uma experiência de estágio e tudo mais. Então, aproveite a faculdade. Não tenha a pressão de se formar nos 5 anos. Aproveite os capítulos estudantis. Tem a SEG, essa SEG nossa que é de geofísica, tem a econômica, tem o APG de petróleo, tem a Júniors. Então, tentem aproveitar ao máximo, porque é networking, é aquilo. Conversando com o Matheus aqui, eu tenho mais um esclarecimento, de repente pode servir de indicação para algum trabalho no futuro. Então, a dica que eu dou e que eu aprendi, acho que ainda bem que eu aprendi antes do fim, né? É de aproveitar ao máximo, assim. Pode falar, Lucas. Não, pode falar, por favor. O que mais, assim, que eu vejo que eu pude fazer pelos meus alunos é assim, ó. Gente, cara, teve trabalhos geofísicos que eu fiz aqui que eu cheguei para o cliente e falei assim, ó, meu amigo, o negócio é o seguinte, você se importa, eu vou fazer o trabalho para você, tá? Tem um item de responsabilidade fazer o trabalho, mas você se importa de eu trazer os alunos para acompanhar? O cara, não, traz aí, a gente faz um almoço para todo mundo, o pessoal toma uma cachaça aí para todo mundo, não tem problema. Falei assim, não, beleza. E eu levava os alunos para o campo, quando era próximo, assim, olha, gente, é assim que o cliente age, é assim que o cliente faz. Mostrava para eles, olha,
para fazer o campo, a gente tem esse problema aqui, o problema é ímpar, é assado, a gente vai resolver dessa forma. Às vezes muitas vezes trazia engenheiro de Minas, porque eu tenho um pouquinho mais de contato, para trabalhar junto, e os caras nem sonhando que tem geofísica na grade, entendeu? Eles não têm geofísica na grade curricular deles, nem sabem o que era. Eles é porque eles têm contato comigo muito, né? Então a gente vem para cá, levo para o cliente, mostro, olha, a vida fora da faculdade é essa, é isso que você quer, entendeu? Campo, às vezes campo, eu estava te falando, eu cheguei do campo hoje, começou às 7 horas, né? Eu cheguei, era 6h15 do campo, 6 e pouco. Já outro cliente me ligando para fazer uma reunião para amanhã de manhã. Então, cheguei aqui, fui tomar banho e 2 carrapatos na bunda. Então, assim, como é que faz? Entendeu? Então, o aluno ele tem que entender, cara, que também o campo não é tão simples. E outra coisa, essa utopia, sai disso, cara. Sai dessa fase. Sai quando você é cedo. Essa utopia de que você vai sair e vai ficar no escritório, ar-condicionado, processando dado, cara, esse cara vai ser assim, ó. O cara que está assumindo aquele posto é um cara de 60 anos de idade, que já fez o campo na empresa há 30 anos atrás, que já conhece aquilo ali na palma da mão, ele sim vai estar no ar-condicionado, entendeu? Então, assim, tem que aceitar, cara. Então, você tem que ir para campo, muitas vezes você vai ter que ser peão, cara. Você vai ter que ser peão. Bater, para você ter uma ideia, eu também bobão aqui, em vez de trazer umas imagens para mostrar para vocês aqui, legal, tem um fluxo de trabalho que acontece aqui na empresa, que eu montei um fluxo de trabalho que esse negócio funciona. O que acontece aqui? A gente mudou a estrutura dos equipamentos, né? A gente, por exemplo, eletroresistividade, que é o nosso carro-chefe aqui, a gente não usa hastes, né? Tem as hastezinhas ali, tem as hastes que você coloca no chão, enterra no chão, a gente não usa mais aquilo. A gente usa umas plaquinhas, são as plaquinhas assim, fininhas, tipo igual esse papel aqui, tá? É umas placas que a gente desenvolveu aqui, com fiozinho e liga no multicabo. Então, essas placas, elas acabam criando um contato com o solo muito, mas absurdamente melhor que as hastes. E até se você pegar lá o Braga, por exemplo, né, que fala muito sobre isso, ele fala, não, tem que usar 3 eletrodos na forma triangular, tem alguns outros autores que falam a respeito disso. Só que isso a gente não aprende na faculdade. O que a gente faz na faculdade? O professor chega, coloca o equipamento e fala, 3 para cá, 3 para lá, o pessoal 2 na água, quem vai puxar eletrodo aqui é o João, a Marcela aqui vai montar o equipamento, e cada um sai que nossa, mosca tonta, assim, sabe? Isso aqui é aquele meme lá do cara que tá perdido, assim, né? John Travolta. Fica todo mundo assim no campo, e no fim o campo acaba, e você, gente, o que eu fiz aqui? Não sei. E tal. Então, assim, eu mudei muito o nosso equipamento, a gente tem um fluxo de trabalho aqui absurdo. Tanto é que no Tektrol, se eu te falar hoje, muita gente não acredita. No Tektrol, em 2 pessoas, a gente consegue fazer 1,5 km por dia. No Tektrol. Tá? Ah, mas é caminhamento. Não, a gente não faz caminhamento, a gente faz serves caminhadas, né? Então a gente consegue chegar aí a uma profundidade, abertura de 25, uma profundidade de mais ou menos aí em torno de uns 160 metros, porque a gente puxa um cabo de 900 metros, quase 1 quilômetro de cabo a gente puxa. Tá, mas daí, poxa, tem que enterrar essas plaquinhas no chão, não é tão simples. Tá, então a gente desenvolveu uma máquina aqui que carrega em 2, né? Uma máquina que ela é uma broca. Se liga assim o motorzinho, ela funciona como uma broca, só que não é aquelas que a gente encontra na internet de colocar, fazer cerca. É uma broca diferente que deixa o chão bem retinho no fundo para a placa encostar e fazer contato. Então a gente desenvolveu isso. Aí o que acontece? Um cara coloca a mochila com um galão d'água de 20 litros, beleza? Carrega a máquina numa mão, o outro cara carrega a outra parte da máquina na outra mão e na mochila coloca os eletrodos.
Então a gente sai da base e coloca aí 30, 35 eletrodos de 25 metros, mais ou menos, em 1 hora e meia. Monta todo o equipamento em 1 hora, em 2 pessoas, cara, e faz aquisição na mão, cara, porque quem mexe aí com Tectrol sabe disso. Hoje não, hoje a gente tem outros equipamentos que se coloca ali, faz aquisição automática e dá para fazer muito mais. Mas o segredo é o seguinte, o segredo é que você também tem que desenvolver as coisas dentro, não ficar, tipo assim, aprender a apertar botão e acabou. Você tem que saber desenvolver as coisas. Ó, poxa, por exemplo, assim, é o seguinte, tá fazendo contato? Não tá. O que eu posso fazer para resolver? Ah, poxa, tá ruim de ficar cavando com a enxada, tinha que ficar cavando com a enxada para pôr as plaquinhas. Ruim, vamos pensar no motorzinho? Pensa no motorzinho, compra o motor, ajusta, faz. O cabo, poxa, o cabo, vamos comprar cabo blindado? Vamos comprar, encomenda o cabo blindado. Vamos fazer as conexões do tipo militar? Vamos fazer do tipo militar. Então, assim, vai mudando as coisas, vai aprendendo, vai resolvendo, e quando você vê, você faz o campo assim de um jeito brincando, sabe? Então hoje, por exemplo, assim, as linhas que eu faço aqui são linhas de 1 quilômetro de eletroresistividade para perfuração de poço. A gente começa às 8 horas da manhã, meio-dia está pronto, entendeu? Se for fazer com o Tectrol, né? Se for fazer com outro equipamento, 10 horas, que faz medida automática, 10h30 a gente está tirando o equipamento, vem almoçar embora, entendeu? Vem para casa almoçar. Então, esses fluxogramas a gente também tem que se adaptar, sabe? Não pode ficar muito no automático as coisas. A gente recebeu aqui uma mensagem, uma pergunta do Thiago França. A hidrogeografia será que ele quis dizer hidrogeologia? Enfim, hidrogeografia, geologia e a geofísica podem ser aplicadas juntas? Sim, claro. É isso que eu faço hoje. Hoje é meu carro-chefe, é isso, né? Eu uso da geofísica, primeiro a gente entende a geologia, uso da geofísica para dar um plano para o cara resolver o problema dele, né? Como a gente faz muito aqui relacionado à perfuração de poços, tem tudo a ver com a hidro, né? Com a hidrogeologia. Né? Então a gente faz também mapas potenciométricos. Por exemplo, aconteceu um caso aqui, ó, bem legal, ele falando de hidrogeologia. Foi um TCC de um aluno meu, inclusive. Tem uma mineradora que se chama Ercal, em Coromandel. Ela tira calcário. Tá? Ela vende para o estado de Goiás e Minas inteiro. Ela é gigante. O que aconteceu? O engenheiro de Minas lá fez o plano de lavra, tá? Inclusive ele foi meu aluno, fez o plano de lavra, tal, bacana, montou, bacana, certinho, 1 ano, 2 anos, no 3º ano, quando eles começaram a chegou numa cota de profundidade, começou a brotar água, a verter água dentro da mina. Então eles tinham lá 2, 3 bombas de 400 cavalos e não conseguia secar a mina. Nada, zero, não conseguia secar a mina, cara, eles não conseguiam trabalhar. Aí chamaram a gente para a gente resolver lá, fomos lá resolver. Então a gente teve que entender o contexto hidrogeológico para saber da onde que essa água estava saindo e entrando dentro da cava. Então, assim, ó, nós usamos, o que a gente fez lá, só para dar um exemplo? A gente usou a geofísica para mapear possíveis fraturas, porque o contexto era o seguinte, a mina está aqui, imagina que a mina está aqui na minha mão, aqui, ó, esse lado de cá, tá? Não, pro outro lado. Tá. Minha mina está aqui. Distante, mais ou menos 1,5 km, aqui passa um rio. Passava um rio. A cota da mina estava mais ou menos na mesma cota do rio. Então a gente pensou assim, ó, olha, é o seguinte, pode ser que essa água esteja saindo do rio e indo, porque como eles tiram calcário, a gente já consegue entender que é um ambiente kárstico, né? Então, pode ser que essa água saia do rio e ela vá em direção à mina. Faz sentido. Ou simplesmente é só o nível freático que sobe, né? E desce conforme o período de chuva ali.
Bom, vamos resolver para saber, porque era essa a nossa dúvida. Bom, a gente fez a geofísica para saber quais são as fraturas entre o rio, a mina e o rio, né? Descobrimos quais são as fraturas possíveis que chegam até lá. Tá. O que a gente fez? Pedimos para furar poços em cima dessa fratura. Furou poços em cima dessa fratura. O que nós fizemos para descobrir se a água estava lá dentro da mina ou não? A gente colocou um produto, tipo um colorímetro, assim, sabe? Só que, na verdade, é elementos. A gente pegou a amostra dentro da mina, da água, e depois a gente colocou esse colorímetro, esses elementos dentro de cada poço, foi fazendo isso por 30 dias, e a gente ficou esperando se esses elementos que são solúveis chegavam lá dentro da mina. E a gente constatou depois que estava chegando. Então a gente sabia que a água estava vindo do rio. Bom, aí entregamos o laudo, olha, o problema é esse, aquele outro. Aí entra o engenheiro de Minas com um projeto de rebaixamento, né? Então aí é outro caso. Mas os exemplos, estou dando um exemplo que a gente utilizou a geofísica para resolver um problema hidrogeológico. A gente tem uma última pergunta aqui. Se alguém do Facebook tiver mais alguma questão, pode mandar aí que a gente está encaminhando para próximo de 2 horas. Matheus deve ter tido um dia cheio hoje, amanhã já é mais. Você estava falando sobre a aquisição de dados, a questão de ir no campo, desenvolver novas ferramentas para facilitar, né? Assim, qual é a parte mais difícil do projeto? É o planejamento, a aquisição, é o campo, o processamento, o relevo? Qual você julga ser o maior problema, assim, a maior dificuldade? Eu acho que a maior dificuldade, o maior problema não é o que você pode resolver. Hoje, para mim, o maior problema é o cliente. É você entender o que o cara quer. Tá? Não que o cliente seja um problema, né? Estou falando em relação ao trabalho. Entender o que o cara quer e, às vezes, você mostrar que aquilo é eficiente, não é. Às vezes, você mostrar que aquele trabalho vale aquele preço ou não vale. Porque quando eu cheguei aqui, eu nem sabia que era geofísica. Muito menos saberia quanto valia uma geofísica. Entendeu? Então, você chegar lá e falar para ele assim, olha, combinar um preço, combinar um relatório. Outra coisa, os caras, se não for empresa mineradora, a gente fazendo um projeto de perfuração para o João que quer dar água para as vaquinhas dele ali, por exemplo. O cara não quer ler o teu laudo. Ele é que se exploda o laudo. Então, esse acho que é a parte difícil. Ele quer que você chegue ali, sente com ele, fale, conte a tua experiência no campo, tome um café, come um pão de queijo, come um queijinho, uma rapadura, toma uma pinga, conversa com o cara, você vai mostrar a coordenada que vai ficar o poço. É isso que os caras querem. Eu acho que essa é a parte mais difícil para mim, sabe? Essa é a parte do cliente, tá? Não que seja assim chata, é a parte difícil, porque às vezes tem que aguentar um sapo, tem que engolir algum sapo que às vezes não é problema seu, mas você tem que engolir, não adianta. Às vezes você tem que repetir a mesma coisa 60 vezes pro cara. Às vezes ele não entende, domingo, 11 horas da noite, o cara te manda um áudio no WhatsApp perguntando de novo, porque ele não entendeu nos últimos 15 dias o que você falou. Então, assim, tem que ter esse pouquinho de paciência, sabe? Trabalhar. Agora, voltando para isso que você falou, o mais difícil que eu acho que é tomar a decisão de onde vai ficar as geofísicas. Eu acho que essa... Porque você tem um fluxograma que a gente segue. O fluxograma é esse. Se seguir, a gente faz um negócio bem feito, rápido. Então, não tem. É uma receita de bolo. Entrou no campo, faz. Aquisição de dados. Receitinha de bolo. Faz aquisição de dados, manda ver. Processamento de dados. Analisa o dado, qualifica os dados,
é quase uma receita de bolo. Você tem que ter um pouquinho de feeling, mas tranquilo. Composição do laudo. Tranquilo, porque você fez o trabalho, só transcrever ele para o papel. Tranquilo. Agora, você decidir aonde fica o seu trabalho, porque às vezes o cara chega aqui, ó. Por exemplo, esse exemplo agora que a gente vai fazer amanhã aí do IP. O que acontece? O cara tem 1.750 hectares e ele tem furos espalhados por dentro dessa fazenda, ele tem geoquímica dentro dessa fazenda, de baixa e de alta, pra cacete. E ele chegou e falou assim para mim, dentro dessas 1.750 hectares aí, eu quero que você faça uma geofísica para me saber onde é que está a melhor posição do ouro. Como assim, moço? Não sei, entendeu? E vai fazer geofísica em tudo, né? Aquele cifrãozinho, o cifrão do dinheiro no olho, né? Você vai fazer geofísica em tudo? Você vai fazer, meu velho? Bota o meu dress e venho aqui desfilando para você fazer, se é o caso. Mas não é, às vezes o cara fala assim, não, o negócio é o seguinte, o orçamento é 20 mil reais, por exemplo, e eu quero que você ache tal coisa em 2.000 hectares. É essa que eu acho que é a parte mais difícil, e você tem que resolver, cara, e você tem que saber, você tem que dar um passo na frente o tempo todo. Por exemplo, eu acho que você chegou a comentar, se, por exemplo, você faz uma linha de geofísica lá para perfuração de poço, né, para achar água. Se você acha, o cara te paga integral, e se não acha, é só mobilização, tem alguma coisa assim? Isso funciona para os perfuradores, né? Isso funciona para os perfuradores. Se eles não encontram a água, é só o custo de mobilização. Então, para eles, não é legal. Eles precisam encontrar água. É por esse motivo que eu cheguei nos perfuradores, todos, de toda a região. Pegava, eu tinha um uninho na época, quando eu recém-iniciei, tinha um uninho, eu pegava o uninho de manhã cedinho, velho, e ia para todos os perfuradores. 50 perfuradores aí por dia. Chegava, o primeiro papo que eu falava era assim, chegava para eles e explicava, eu sei que quando você não encontra água, você ganha só 50% do trabalho. Os cara, é uma merda isso, cara, é horrível. Eu tenho uma solução para você. Vamos trabalhar junto? Aí os caras ficavam com o pé atrás, os caras não acreditavam, não ia. Aí o fulano lá que conseguia ter um poder um pouquinho mais assim de aceitar, de acreditar, marcava aí a gente ia lá, fazia o trabalho bacana, bonito, acertava o ponto, ele já comunicava o amigo dele que perfurava lá na outra cidade, e aí aquilo começou a fazer um bolinho de neve, assim, uma bolinha de neve, e hoje os perfuradores, eles não fazem isso. Hoje a maioria deles, claro, ainda tem os carinha com a varinha, sempre tem, né? Mas a maioria deles, radiestesia, né? A maioria deles optam em fazer geofísica justamente porque eles também querem ganhar 100%. Agora, em relação à geofísica, não. A gente chega já para o cliente ele sabendo que não é um dado físico, não é um dado olhado. Ele é um parâmetro medido, um parâmetro inferido, né? E a gente tem uma probabilidade. Essa é a palavra que fica bem claro, né? Então, a gente fala assim, olha, o negócio é o seguinte, tem uma linha de 1 quilômetro, o seu melhor ponto para perfurar é na coordenada XY. Não quer dizer que aquilo vai dar uma cachoeira d'água, mas dentro daquele 1 quilômetro que ele escolheu, aquele é o melhor ponto. Teve trabalhos, por exemplo, da Green Coffee, de Várzea da Palma. Eles exportam café, são gigantes, os caras são gigantes, acho que hoje deve ter em torno de umas 100 mil hectares de café naquela região ali. E eles precisavam irrigar de forma de gotejamento uma área, acho que era 350 hectares. Ele pediu 12 geofísicas para a gente fazer. A gente está fazendo ainda, tem que voltar agora a fazer a próxima expedição para terminar essas geofísicas aí. E
das que a gente fez, teve uma que deu assim, anomalia de fratura com resistividade aí abaixo de 400 a 1 metro, que poderia ser água. O restante, falei pro cara assim, Pedro é o dono, né? Não fura, cara. Se você furar aí, não vai, cara. Vai pegar uma aguinha superficial, 2.000 litros por hora e acabou. E os caras gostam desse resultado. Apesar de não resolver o problema dele, ele gosta, porque ele já começa a planejar outras coisas, sabe? Não fica bitolado na perfuração. Então, a gente também, querendo ou não, a gente resolve, mesmo dizendo que não tem a água, né? Lucas, você gostaria de complementar alguma coisa aí? Não, nada demais. Concordo com tudo que ele fala, com tudo que o Matheus falou. Só rapidinho falar de uma história parecida com o que ele falou, que eu fui para um campo de Geologia Econômica 2, numa mina de esteatito. Para quem não sabe o que é esteatito, é pedra-sabão, né? E você faz esculturas, faz decorações. E o dono da mina era um engenheiro geológico, que tinha se formado na UFOP em 1900, e minha avó ainda não tinha tido minha mãe. Não dava ter Velotrol ainda. Exatamente, né? E há muito tempo atrás, e ele falava exatamente essa questão. Ele, não, mas eu não preciso dessas coisas. Aí a gente falava, mas por que não faz uma análise melhor para identificar fraturas? Tinha uns veios diferenciados na região dele. A gente falou, por que não faz uma geofísica, não faz um trabalho de prospecção mais elaborado para observar esses veios, ver se eles aumentam, ver se tem alguma preferência, se de repente sai de uma mina de esteatito para virar algum outro tipo de mina. Ele, não, eu sei que vocês estão falando aí, tem esses maquinários que vocês usam, tem um monte de coisa assim, mas eu não quero saber disso não. Tá bom, minha pedrinha de esteatito, eu faço minhas esculturas. Cara, tinha um aras imenso, né? Eu faço minhas esculturas, aqui tá tudo bom. Sabe o que eu quero que vocês me digam? Quero que vocês venham aqui na minha casa, comer um franguinho, tomar uma cana que eu fiz lá no meu alambique. Era só isso que o cara queria. Exatamente, pô. Ficar contando história. Isso acontece. Exatamente. Porque no final a gente sempre lida com pessoas, né? Então tem muito disso também. A pessoa, para você ganhar a confiança dela, é você comer um queijinho, tomar um café. Tomar pinga. A pinga, então, nem se falha. Eu teve um professor meu que contou uma história que ele foi num garimpo. O primeiro trabalho dele foi um garimpo. E aí os garimpeiros colocaram lá, não era um garimpo, mas era um local para extrair, procurar minério e tudo mais. Aí botaram um café lá para ele, aí todo mundo ficou rindo assim, né? Aí ele olhou o café e viu que tinha uma barata. E aí esse era o teste dos funcionários lá para saber se o cara era confiável ou não. E aí, quando ele tomou o café com a barata dentro, aí que ele ganhou o respeito, aí virou uma relação ótima. Então, tem uns negócios assim que deve ter cada história. Tem muita história, cara, tem muita história. Ó, eu acabei de ver um comentário aqui de um ex-aluno meu. Lembra que eu contei a história para vocês hoje, um pouquinho mais cedo ali, do cara que montou um britador? Eu contei essa história recente. Então, o aluno tá aí, ó, é o Diego Assi, ele mandou, e aí, Perim, show. Ele foi um dos caras que foi lá para falar com o cara da mineradora lá, e ele que me indicou, sabe? Foi bem no início, bem lá no início, lá no inicinho mesmo, ele foi um dos caras que me indicou. E na época eu não tinha o equipamento de eletroresistividade, eu tinha recém-mandado fazer o Tektrol, então eu não tinha. O que eu fiz? Fui para Júnior da UNB, né? Aí falei com a Júnior da UNB, a gente foi lá e resolveu o problema do cara, foi o primeiro campo. Hoje o cara não faz nada sem trocar uma ideia comigo. Bem legal isso. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta lá no Facebook, a gente espera um pouquinho. A Ana, ela perguntou se você poderia disponibilizar o seu e-mail para o pessoal entrar em contato com você. Na hora. Inclusive, pode me adicionar no Instagram. Tem um Instagram da empresa também, que é da Geoff Trend.
GEF. Bom, dá para escrever aí, não dá? Deixa eu. Estou abrindo aqui. Escreve aí para a galera aqui, ó. Eu te mandei, você manda aí pro pessoal. É da empresa, ou então o meu. Pode adicionar, pode trocar ideia. Ou o meu e-mail da empresa também, se for para algum contato mais formal, né? Não tem problema. Estou escrevendo aqui, já vai aparecer aí, pessoal. Beleza. Meu Instagram tá ali, o da empresa também é só colocar Geoff Trend lá, vai aparecer. O meu e-mail também, se precisar, tá aí, galera. Outra coisa, cara, manda, se alguém quiser aí, manda mensagem, precisar de ajuda, qualquer coisa, cara. Os alunos, o Diego aí sabe, pô, sempre ajudei todos os meus alunos, não vai ser agora que não vou ajudar. Manda ver aí, pode mandar mensagem, direct, sinal de fumaça, seja lá o que for, que a gente ajuda. Sempre que eu tiver tempo, vamos aí. Beleza. Bom, Matheus, muito obrigado pela participação. Lucas, um prazer aqui, estreitando os laços entre o SEG. Mas antes da gente ir embora, eu queria mostrar para a galera que nos dias 23, 24 e 25 de julho vai rolar um primeiro congresso internacional virtual de Geologia e Geofísica. Tem o objetivo de promover o debate e a difusão do conhecimento da geologia e geofísica. E vão ser mais de 70 conferências, vai ter fóruns, cursos e muito mais. Inclusive, tanto a SEG Rural quanto a SEG da UERJ, a gente está fazendo um sorteio que dá garantia de duas, se eu não me engano, são duas tickets de 100% de desconto, ou seja, você ganha o congresso de graça e tem mais dois com 50%. Então, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram. A gente vai passar também um vídeo mostrando como é que é. E para a galera que está perguntando sobre a lista de presença, a gente já colocou ela aí nos comentários, então, e ela vai ficar aberta por alguns minutos depois da palestra, mais ou menos 30 minutos. Aqui, ó, reforçando sobre os sorteios. São 2 de 100% de desconto, ou seja, são 2 de graça, e 2 ingressos que você ganha 50% de desconto. Então, corre lá e garante lá sua tentativa. Bom, agora a gente vai passar o... Rapidinho, Pode falar aí. Se inscreva no Instagram da SEG da Rural, se inscreva no Instagram da SEG da UERJ, porque os dois capítulos estão com essa promoção, cada um com 2 de 100% e 2 de 50%. Então, a chance aumenta. Exatamente. É isso aí. A gente vai passar um vídeo agora e falando sobre o evento. No mais, muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Matheus, a todos que participaram e fiquem aí com o vídeo. CIPGEO, primer Congreso Internacional Virtual de Geología y Geofísica 2020. Más de 90 expertos de 10 países reunidos en una sola fecha. Más de 16 países participantes. Más de 10 foros de discusión y debate. Más de 5 selección. Más de 10 training durante el Congreso. Los expertos sobre áreas como exploración y prospección física, investigación y exploración geológica, prospección geológica, movimiento geológico y geofísico.
Bom, galera, tá travando um pouco, a gente vai botar nos comentários o acesso e também o nosso Instagram e o da UERJ. No mais, é isso e muito obrigado a todos pela presença de vocês. Queria agradecer também o convite de vocês mais uma vez. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu. Não esquece, se quiser entrar em contato perguntando qualquer coisa, pode falar. Mais uma vez agradeço a oportunidade. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal da SEG da Rural. Obrigado, Matheus, por participar aqui com a gente mais uma vez. E obrigado a todos por terem assistido. Vou colocar aqui, pessoal, rapidinho nossos Instagrams e uma boa noite e até mais.